Bem, deixa eu falar de um assunto que eu já trato aqui só nessa rádio faz 3 anos. Desde sempre, desde o governo Michel Temer, se quis a utilização da base de Alcântara numa negociação muito estranha para fins estratégicos. E no governo Dilma Rousseff, esse acordo de salvaguardas, ele aconteceu com a Ucrânia, ele aconteceu com a Rússia, com a França, com Israel. Só que lógico que isso não ia dar certo, porque se você pegar vários países que têm interesses diferentes no mesmo lugar, provavelmente isso vai ficar, difícil de ser acordado, de ser praticado de fato. Ainda mais quando você escolhe a Ucrânia, por exemplo, que é um país falido, ferrado, que não tem dinheiro para investir na sua própria tecnologia e vai colocar dinheiro no Brasil. Não ia dar certo, né? Enfim. E aí, o Raul Jungmann veio até São Luís do Maranhão, pegou o avião da FAB, botou um monte de jornalista, levou pra base de Alcântara e disse que ia fazer e tal, que os Estados Unidos poderiam utilizar e os países, a Alemanha estaria interessada, tem tudo aí. Eu fiz um comentário na época, inclusive, na televisão e no rádio, que foi repercutido em um canal de YouTube internacional com relação à tecnologia aeroespacial. E o meu comentário era o seguinte: como é que você vai abrir as pernas pro Donald Trump em um ponto de posicionamento estratégico, no momento em que estava em jogo uma guerra, quase declarada com a Coreia do Norte e com outros países? O final do Paulo Henrique Amorim, antes de morrer, um dos últimos comentários dele, antes dele, enfim, bater a cachuleta, foi com relação à possibilidade dos Estados Unidos utilizarem a base de Alcântara para atacar de alguma forma a Venezuela. Eu acho isso já um pouco mirabolante, mas é uma possibilidade, a gente nunca vai entender de alguma coisa, né? E o que eu comentava naquela época que repercutiu foi o seguinte, que a base espacial sendo aqui no Maranhão seria um alvo estratégico por parte de qualquer inimigo dos Estados Unidos se entrasse em guerra de alguma forma. Porque, querendo ou não, para uso comercial ou não, a base é aqui, os foguetes seriam lançados aqui. Agora, dizendo, alguns especialistas, autoridades, eu não li o acordo de salvaguarda, então eu não posso falar, não sou astronauta, meu amigo, muito menos engenheiro espacial, sou só um falador de besteira aqui no microfone, eu fico só com esse microfone. Só posso trazer um pouco daquilo que está sendo especulado e trazido também como cidadão desse estado, dessa cidade, enfim, por estar perto dessa base que está olhando pra gente. Inclusive aqui na Raposa, que tem o anexo dela que funciona bem aqui, na ilha de São Luís também. Tem uma parte do acordo de salvaguarda que proíbe a utilização para fins de guerra, para fins efetivos de confrontos, que seria apenas para lançamento de satélites próprios. Agora, vocês lembram do boicote que aconteceu aqui em 2003? Quando o Brasil queria lançar um satélite próprio e que ia conseguir fazer tecnologia pra internet, pra banda larga, pra televisão, pra todo tipo de fins, de um satélite próprio lançado no espaço. E nós até hoje pagamos aluguel de um satélite nosso que foi lançado por uma outra base, Sendo que nós temos uma própria aqui que foi inaugurada no final dos anos 80 e início dos anos 90. Enfim, é um bolo danado e a Câmara aprovou esta semana a utilização da base de Alcântara para fins comerciais. Vamos lá, o meio termo. Não pode ficar largada para as traças, porque o Brasil não tem dinheiro para nada, muito menos para investir em tecnologia espacial, mas também não pode abrir a porta para o americano para que a gente tenha um espaço que nem mesmo os brasileiros tenham acesso à informação como hoje já não tem, mas que não possam utilizar para qualquer fim estratégico. Enfim, foi isso. Esse comentário aqui já é batido, já é velho desde o ano de 2016. Pode não interessar para a maioria das pessoas, porque foguete não é a prioridade da gente. Mas, num problema desse, no pepino, numa hecatombe internacional, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser o alvo, para não ser a bola da vez, para não ser, aquele círculozinho vermelho que a flecha acerta. Quer ganhar muitos prêmios? Então se liga aqui. Tarde Legal. Já a gente volta. Segura aí, tem ingressos para o Cine System do Rio Anil Shopping.